Graças a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Muitíssimo obrigado por você ter vindo à casa de Deus. Esse culto, cujo objetivo é agradecer a Ele por toda a sua bondade, sua misericórdia, sua graça, todas as bênçãos que o nosso Pai Celeste nos mandou lá do céu para a nossa vida neste ano. Aproveite e seja grato a Ele. Antes de eu ler o texto da pregação, que tem como tema o que é o Natal, assim que vocês sentarem após a oração, as cadeiras que tiverem com alguma bolsa, põe ela com você, porque tem muita gente em pé, para que os diáconos possam identificar alguma cadeira vazia e trazer a pessoa para ela ficar mais confortável durante o culto, tá bem? Então vamos ler a palavra de Deus em Mateus 2, 1 e 12. Nosso Pai que nos abençoa, Ele tem um filho, Ele nasceu entre nós. Então Mateus 2 até o 12 diz assim, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Cadê ele? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Senhor, vai ser exposto ao Evangelho de Jesus mais uma vez. A igreja está aqui para ouvir, para celebrar e para te agradecer por essa dádiva de teres enviado Jesus para nos salvar. Que esse texto venha nos ter grande alegria, assim como trouxe há 2000 anos, quando foi anunciado a chegada de Jesus. Em nome dele oramos e te agradecemos. Amém. Podem sentar e observem o pedido que eu fiz sobre as cadeiras aí, para que os irmãos que estão em pé possam também se assentar. Muito bem, irmãos. Como sabemos, segunda-feira é um dia famoso no mundo inteiro, dia 25 de dezembro, e são bilhões de pessoas. O mundo tem 8 bilhões, no mínimo. Existem nominalmente 2,5 bilhões de cristãos, mas que comemoram o Natal, ou que mencionam pelo menos 4 bilhões de seres humanos. E os 8 bilhões, todos sabem que existe a referência sobre um homem chamado Jesus, conquanto não adorem, não reverenciem, mas sabe que grande parte da humanidade faz isso nesse dia. Então, o tema dessa pregação é o que é o Natal. Do ponto de vista comercial, todos já sabemos, é peru, é chocolate, é presentes. Essa é a visão comercial do Natal. Do ponto de vista da religião, de qualquer religião,
inclusive o cristianismo, é uma data especial do ano, que, como eu disse, para a maioria é 25 de dezembro. Claro que essa data não tem na Bíblia. E nessa data escolhida pela religião, se celebra o nascimento de Jesus, numa festa mundialmente famosa, de nome Natal, com árvores e fiozinhos elétricos reluzentes, vindo do paganismo. E o próprio cristianismo faz isso. Mas quando a gente vai para a Bíblia com seriedade, com responsabilidade, o que é o Natal? Primeiramente, vamos prestar atenção num texto, antes de voltar ao Mateus 2, que nós acabamos de ler. Vamos 6 capítulos na frente e vamos ver uma afirmação de Jesus. O capítulo 2 ele era bebê ainda, mas no capítulo 8 ele já é homem, com no mínimo 31 por aí, que ele vai morrer com 33,5 mais ou menos. Então, capítulo 2 é ele bebê, mas aqui já é um homem. E vamos ver já esse homem, o que ele fala a respeito exatamente do que já aconteceu com ele aqui no capítulo 2. Vamos ver capítulo 8 de Mateus, versículo 11 e 12. Mateus 8, 11 e 12, para a gente entender corretamente o Natal e vocês não errarem. Vocês não transformarem o nascimento de Jesus num evento pagão, mas ao mesmo tempo dá o devido valor que o Evangelho dá e que muita gente despreza por confusão religiosa, por ensinos tortos e errados. Olha o que Jesus falou: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Nunca se esqueça dessa palavra de Jesus, porque eu espero que nenhum de nós aqui esteja envolvido nessa palavra no sentido negativo que ela carrega, porque quem está falando e afirmando é Jesus. Que ele está dizendo que vai vir muita gente do Oriente e muita gente do Ocidente. Para quê? Para se assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Olha, Jesus percebe muita gente vindo do Oriente, muita gente vindo do Ocidente e subindo para morar, para tomar a ceia com Abraão, Isaac e Jacó. Está garantida a salvação desses 3 no Evangelho. E os filhos do reino, aqueles que aqui na terra se achavam seguros, convictos de sua salvação, serão lançados nas trevas exteriores, onde vai haver pranto e ranger de dentes. Veja se não é sério esse negócio. E esse versículo, esse texto de Jesus, repito, que ele falou já como adulto, está todo ele ligado ao evento do Natal, que eu repito, está narrado no capítulo 2, 6 capítulos antes desse 8 aí. Muito bem. Segundo o Senhor Jesus está falando nesse texto aí, pessoas que se acham donas da revelação ou da verdade sobre Deus, de como Deus decidiu salvar as pessoas num processo de se manifestar entre os homens, Ele próprio assumir forma humana. Pessoas que acham que sabem tudo e que pessoas de outras religiões de repente não sabem nada. E só você que sabe, porque você tem a Bíblia na mão. Que era o caso dos judeus, eles tinham os pergaminhos. Ninguém no planeta Terra, 2000 anos, tinha a Bíblia. Todo o pergaminho estava em Jerusalém. Então a maioria das religiões de outros lugares não tinham acesso direto a isso. Conquanto a Bíblia diga que Deus nunca deixou de se manifestar para nenhum dos seres humanos, independente de não terem pergaminhos. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus sempre interagiu com a sua criação. Ele não é um Deus pagão que cria a sua criação e a abandona. Ele sabe cuidar da sua criação. E se Ele quer salvar, Ele sabe como se revelar. Já já a gente percebe isso com mais profundidade. Jesus está dizendo que pessoas que acham que são detentoras, como se elas tivessem o direito exclusivo da revelação de Deus, e que sem a opinião ou a emissão do que elas entendem ser verdade, os outros não vão ser salvos.
deveriam ter muito cuidado, porque Jesus está dizendo que está vindo muita gente do Oriente, muita gente do Ocidente, que vai subir, e esses que achavam que eram detentores da verdade, seriam jogados no lago de fogo. Primeira vez que eu li esse texto, foi, eu acho que quando começou a alterar muita coisa dentro de mim, que eu comecei a levar mais a sério as palavras de Jesus, que eu não levava mesmo, sinceramente. Eu li a Bíblia de uma forma muito displicente. Cristo então está afirmando que muita gente vai ser surpreendida no grande dia em que Ele voltar a se revelar, agora já glorioso, diferente da primeira vez. Ninguém vai pôr mais a mão nele e machucá-lo. Não. E por que isso, gente? Por que isso, irmãos? Porque, geralmente, religiosos, e quando eu me dirijo a religiosos, é sempre pessoas que praticam religião, religiosidade, mas não se submetem às Escrituras. Elas criam sistemas, ritos, conforme as suas conveniências. Como eu disse, acabaram de transformar o Natal num produto. Jesus vira um produto, vira chocolate, vira peru. É isso. Os homens fazem isso em nome da religião, usando a religião. E cada vez mais pessoas aderem. Pode ver que o mundo vai parar segunda-feira. Todo mundo vai parar. Para as fábricas, para tudo, para supostamente celebrar o aniversário do Filho de Deus. Vejam vocês, do que o planeta Terra é capaz de fazer com Jesus. Passado o Natal, o que é que esse mesmo planeta faz com Jesus? Me respondam. Vê se isso não é uma farsa. Como Jesus é tratado na terça-feira, no dia 26? Qual a importância que ele tem na vida das pessoas do planeta Terra, dia 26 de dezembro? De uma forma geral, os religiosos, eles consideram desprezíveis qualquer pessoa que não pense como eles pensam, conforme seus códigos de compreensão, de crenças, de ritos, da formatação da sua religião. Eu estou falando de todas as religiões aqui, incluindo o cristianismo. E então Jesus está dizendo que essas pessoas desprezadas pelos religiosos haveriam de preceder a muitos destes que desprezam. E quando é Jesus que está falando, fique esperto, porque ele não mente. Se vocês chegarem no céu, amém? Vocês vão ter uma surpresa lá. Vocês vão ver que muita gente que vocês consideravam salvo não estará lá. Como você já vai estar glorificado, isso não vai te afetar. Tu vai achar que Deus é justo em fazer aquilo, em ter deixado a pessoa. Porque fez muita confusão religiosa aqui. E não serviu direito ao Filho de Deus, como o próprio Deus revela para a humanidade de seu Filho. Então, ninguém deveria se espantar com essas palavras de Jesus, ou querer dar para elas uma outra interpretação que não seja exatamente aquilo que essas palavras estão dizendo. Que gente que se acha vai ficar, e gente que não se acha, que nunca imaginou ser, será. É exatamente isso, não tem outra interpretação. Não adianta a religião vir querer dar outras interpretações, torcer a palavra de Jesus, que o que ele está dizendo é muito simples, tranquilamente fácil de entender. O interessante, então, quando a gente vê o capítulo 8 e volta para o 2, esse 8 joga uma luz poderosa nesse capítulo 2, né? Porque o capítulo 2, conforme a gente leu, ele inicia essa narrativa sobre o nascimento de Jesus com uma história que ilustra exatamente aquilo que Jesus falou, que viriam gente do Oriente. Viriam gente do Oriente e do Ocidente. No caso do capítulo 2, era gente do Oriente que veio. Vieram. E
Os antigos conhecidos, tem um grupo de pessoas, irmãos, se vocês entrarem na internet, é bom vocês darem uma pesquisada, pelo menos tira uns 15 minutos, larga um pouquinho o TikTok, larga um pouquinho o Facebook, só um pouquinho, tá? Então usa mesmo o teu telemóvel, digita lá assim, olha, pais da igreja. Os pais da igreja foram homens importantes. Não estou falando dos apóstolos. Os apóstolos tinham morrido. O segundo grupo de homens, de pessoas importantes, depois dos apóstolos, é esse chamado pais da igreja. Tem 4 famosos do Ocidente e 4 famosos do Oriente. Eu vou só mencionar o nome deles aqui, depois vocês podem pesquisar. Porque muito do que nós entendemos de cristianismo, de fé cristã, passou ali por eles. E depois dos apóstolos, eles são do século IV. Assim, vamos dizer que muita coisa já começou a ser alterada ali. Muita interpretação já começou a ser diferente do que Jesus e os apóstolos ensinaram e viveram. Tá? Por exemplo, os pais da igreja do Ocidente. Vamos ver se você consegue repetir comigo. Ambrósio de Milão. Parabéns. Jerônimo de Estridão. Agostinho de Hipona. São Gregório Magno. Esses são os 4 pais da igreja mais famosos, vamos dizer assim, que deram sequência que os apóstolos fizeram, mas eles já vão pegar um mundo diferente, uma pressão muito grande, e já vão dar interpretações bastante religiosas do Evangelho. Agora vamos para os 4 mais famosos do Oriente. Vai lá. Basílio de Cesareia. Santo Atanásio de Alexandria. Gregório de Nazianzo. E João Crisóstomo. Pronto. Você já conhece agora os pais da igreja. São muito famosos na área da teologia. E quando a gente vai falar sobre Natal, parte de tudo que chegou até nós passa pela mão desses caras. Se você comparar muitas das interpretações desses 8 aqui, comparado com os 12, já vai ter diferença para pior. É preciso ter esse conhecimento, senão você vai ter uma fé torta, pensando que está tudo certo, e aí tu pode ter uma surpresa desagradável na volta de Jesus, de gente que não sabia, passou a saber, e você que sabia, na verdade, não sabia. Porque é preciso saber, se é que vocês me entendem. Às vezes eu falo assim, aí confunde mais do que esclarece, mas vamos lá. Esses homens sérios, não perfeitos, entenderam que, olha só o que eles entenderam que a vinda de pessoas de longe até Jerusalém, que era o caso dos 3 magos, era para afirmar que a fé cristã, ou a religião que eles amavam, esses homens, era superior às outras religiões. Eles não entendem que Deus está trazendo esses homens do Oriente, como Jesus afirmou no capítulo 8. Em vez deles entenderem que Deus é soberano e Ele se comunica com a sua criação, e que Ele quer salvar todos, e que aqueles que tinham o pergaminho da verdade não iam até lá, como era a ordem apostólica, ide a todo mundo pregar o Evangelho. Então Deus, como a igreja não vai, Deus está trazendo, porque o ide de Jesus é depois da morte dele, da descida do Espírito Santo, sim, para depois que o Espírito Santo vier, sim, mas o mandamento de Israel ir pregar começa em Gênesis 12. Eles tinham que ir, era a luz das nações, e nós estamos falando de Israel, que tinha os pergaminhos. Como hoje você tem a Bíblia, você ama os mandamentos, você ama Jesus. Muito bem. Então, esses pais da igreja entenderam que, na verdade, Deus não poderia estar trazendo pagãos até Jerusalém para estar adorando o menino Jesus. O menino Jesus é adorado por nós judeus, que somos o povo da Bíblia, o povo dos mandamentos, o povo dos pactos. Como é que Deus está trazendo gente lá do Oriente, lá do Islã, esse pessoal do Krishna, e de repente se revelando a eles? Que negócio é esse? Então os pais da igreja acharam isso muito estranho, que os apóstolos tenham escrito isso. Um apóstolo de Jesus como Mateus, um apóstolo de Jesus como Lucas. Na verdade, Lucas não foi apóstolo, mas foi um homem de lá de perto e que seguiu Paulo, que explicou Jesus. Como é que eles escreveram isso? Eles tentavam dar uma interpretação que não chocasse a fé ou o sistema de compreensão da religião cristã.
que eles eram os pais da igreja. Então disseram, na verdade, esses homens que chegaram a Jerusalém, eles estão provando que nós somos superiores, eles que têm que vir até nós. E deram essa interpretação para os magos, né? Quando você coloca o Evangelho de Cristo, ou o Cristo do Evangelho, porque ambos são a mesma coisa, como um produto religioso, ou a serviço da religião, e eu começo a interpretar conforme a Igreja Adventista da Promessa gosta, conforme a Assembleia de Deus gosta, os fundadores dessas igrejas batistas gostam, eu estou prestando um desserviço ao Evangelho, a Cristo. Eu estou submetendo aquilo que o Espírito Santo revelou aos gostos da religião. E vai dar em chocolate, em peru, vai dar em presente, em luzinha, fiozinho, bonitinho nas fachadas e nas ruas. Começa assim. Quando eu pego as escrituras e torço mesmo, como se eu tivesse autoridade para fazer isso, mas faço em nome de Deus, em nome da religião. Então, eu faço isso, eu acabo de trair a Jesus. Eu acabo de trair o Evangelho de Jesus. E uma das facetas do Natal religioso que trouxe toda essa visão natalina que a gente tem hoje é essa tentativa de prender Jesus numa data. Vejam, prenderam Jesus numa data, conseguiram fazer isso. A humanidade quase toda acredita. Veja o que é o poder da religião. Pega o Evangelho, embrulha, monta num pacote Papai Noel, uma fitinha vermelha, toma e você acredita. A religião, a própria religião cristã, o próprio cristianismo fez isso. Prender Jesus numa data do calendário ocidental, 25 de dezembro. Todo mundo fica esperando chegar esse dia. Está no calendário das empresas, das escolas, das faculdades, fecha a faculdade, fecha tudo. Vamos comemorar o nascimento de Jesus e tal. É um tipo de homenagem planetária. Eu fico imaginando o que Jesus pensa. Ele está assistindo. Segunda-feira ele fica lá, né? Ele está à direita do Pai. Olha lá, ó, papai. De novo, ó. Então se desencadeia uma guerra. Eu digo para a Vládia, chega dia 20, digo, Vládia, tu que fica aí às vezes lá olhando na internet, aí os negócios das redes sociais, presta atenção, a partir do dia 20 o pau vai comer. E começa, os cristãos brigando por árvore de Natal, por não sei o quê, pelo data do dia 25, e bate a ponto de se odiar, clica lá e tira o cara do não sei da onde. Se os não salvos verem isso, se eles lerem, eles vão dizer, olha, se isso é ser cristão, eu estou fora. Eu estou fora. E assim, gente, você vai lendo a história de como que chegou o Natal até nós a ser esse negócio que ele é. De fato, um negócio. Né? Por várias tentativas que foram feitas e executadas para interpretar Mateus 2, vinculado com Lucas 2. É daí. Foi quando os homens religiosos pegaram esses dois capítulos, Mateus 2, Lucas 2, e deram a sua versão religiosa para os fatos, e isso ficou impregnado século após século na mente das pessoas. Vamos ver, por exemplo, a tentativa de alegorizar Mateus 2. Basta você ler Mateus 2, como a gente leu aqui, você vai perceber claramente que não fala de nada daquilo que a gente vê hoje. Leia Mateus 2, leia Lucas 2, você vai ver que não tem nada a ver com o Natal que se celebra hoje. Como é que os homens fizeram isso com o Evangelho? E conseguiram fazer disso um evento mundial. Deus, quando você lê Mateus 2, em vez de ver o que nós estamos vendo, o que a gente vê lá? Sem truque nenhum.
só com uma honestidade bem simples, que Deus é livre para revelar-se como Criador, Salvador e Senhor a quem Ele quer, onde Ele quer, do modo como Ele deseja fazer. Está narrando a história de homens que vêm de longe, que viram uma estrela, e ao verem essa estrela, algo terrivelmente poderoso aconteceu dentro deles. Isso não é magia de estrela, tem nada a ver com paganismo. O texto é claro, diz que eles viram a estrela de alguém. E logo que viram, foram movidos aí a adorá-lo. Olha a consciência do qual eles são possuídos. Nunca leram um pergaminho, nunca ouviram falar de Antigo Testamento, nunca tinham escutado, provavelmente, a não ser que o próprio Espírito já tivesse os preparando para tal. É isso que, quando você olha, você vê isso em Mateus 2. E isso em Mateus 2 responde o tema da pergunta dessa humilde pregação: o que é o Natal? Segundo esse Evangelho, capítulo 2, o Natal é a revelação de Deus. Deus está se revelando em Cristo. Ele está se mostrando ao mundo. Ora, se é ao mundo e é em carne, tem que nascer. Aliás, quem nega ou despreza o Natal, exatamente porque não concorda com as interpretações pagãs, já vai para o outro lado. Irmão radicaliza irmão paganismo, paganizando o Natal de Jesus. Os outros irmãos que não querem saber desse negócio de paganismo vão para o outro lado e se tornam negacionistas e começam a falar mal e não querem nem saber do nascimento de Jesus. Só quero saber da cruz, como se fosse possível Jesus morrer na cruz sem ter nascido. E aliás, isso é uma das coisas que mais Satanás quer, que neguemos a humanidade de Jesus, que desprezemos a sua humanidade. Se chama unicista. Os unicistas, eles acreditam que só o Pai é Deus, o Espírito Santo não é Deus e nem Jesus, porque Deus jamais seria humano, Deus não seria matéria. E às vezes os irmãos nem percebem, ao desprezar o nascimento de Jesus para rebater o paganismo de muitos cristãos, acabam por desprezar a obra gloriosa que é Deus nascendo entre os homens. É uma coisa magnífica, um dos maiores poderes de Deus. É uma das maiores manifestações do poder de Deus na terra, é Jesus bebê. Jesus entre os homens. Coisa extraordinária. Só o cristianismo tem isso. Qualquer coisa fora disso, que for dito fora disso, irmãos, não que eu esteja dizendo, é só ler o texto. Não tem nada além disso lá no texto. É truque. É magia da religião, é adultério do Evangelho, é falsificação da revelação de Deus aos homens. Lhes dou exemplo do que seria uma tentativa de torcer o texto sagrado de Mateus 2, inventando uma revelação que o texto sagrado não traz. Se vocês lerem sobre Natal em livros clássicos de teologia, vocês vão perceber que todo mundo tentou nesses últimos séculos interpretar essa tal de estrela, e que guiou os magos até onde o menino Jesus estava. Existem livros e livros e livros e livros só tentando decifrar essa estrela, tá? E tentando explicar astronomicamente o fenômeno, e enquanto tentam explicar essa estrela, eles vão desfocando de Jesus, vão diminuindo Jesus no texto, vão tirando a atenção dos estudiosos que leem seus livros de que naquele texto Deus está vindo do céu e está nascendo entre os homens como homem. E o nome desse ser chama Cristo de Deus. Escreveu-se textos e mais textos tentando diminuir também os magos. Primeiro, dá uma interpretação astronômica para a estrela. Segundo, você lê nos livros tentando diminuir a importância dos magos, que não seriam pessoas dignas, seriam de religiões esquisitas.
Homens assim com uma interpretação assim de realidades espirituais que não são bem-vindas. Esse negócio de mago. Certo mesmo é os rabinos que têm os papiros. Hoje seriam os teólogos cristãos. E aí os livros mostram isso, irmãos. Eles dizem que, na verdade, eles já eram observadores dos astros, eram astrólogos, alguns dizem. Os outros mais bonzinhos dizem que não, seriam astrônomos cristãos, ou quase convertidos. Então, um monte de desculpa, e vai escrevendo o livro tirando a força de Jesus do texto. Que simplesmente o Espírito Santo veio, engravidou Maria. 9 meses depois o menino nasceu. Quando ele nasceu lá no Oriente, Deus falou para 3 magos e mostrou uma estrela para eles. É isso que o texto está dizendo. Está na hora da gente voltar a crer na Bíblia, na simplicidade que ela é, amém? É isso que o texto está dizendo. Mas os religiosos, me incluo no meio os teólogos, eles tentam fazer de tudo para mostrar algo que possa justificar a necessidade que a religião impõe. Sem rito, sem coisa para pegar, é difícil crer. Você tem que pegar, você tem que ver o negócio brilhar, sabe? Você tem que degustar o peru, senão não é Natal. Jesus não nasceu se você não comer chocolate. Parece que não tem sentido o negócio, não é, Mateus? Então, outra coisa que se lê ao longo da história, para tentar valorizar periferias do texto, é a data. Tentativa canina de marcar essa data, de querer justificar 25 de dezembro, e os outros que não aceitam tentando justificar que era noutra data, como se data fosse importante. Uma briga por datas. Vai dar em shopping center esse negócio. Vamos lá agora para vocês verem. Está entupido, está lotado. É Natal para todo lado. Se você tiver cartão bancário, né? Senão não tem Natal para você, Maiara. Se vocês, seus pobretões que não têm dinheiro, vocês estão ferrados. Não tem Natal para vocês. Vai lá comer tua farofinha com banana e ovo. É assim que os homens, diaconisa Rejane, transformam o evangelho. Entendeu? E a maioria dos cristãos aceita essa falsificação do evangelho. E ainda a tentativa de simbolizar também, além da data, mais uma coisa que você vê nos livros, irmão Marco Aurélio, é a tentativa de dar um outro significado aos presentes que Jesus ganhou. Olha, é textos e textos. Eu leio por obrigação, mas eu não gosto, eu confesso para vocês. Eu leio porque eu tenho que ler. Foi-me imposta essa obrigação. Aí encontrei, por exemplo, explicação dizendo que o ouro significava a realeza, o incenso, o sacerdócio, e a mirra, os sofrimentos de Jesus. Mas o que vale lá no texto é Jesus. E é o Espírito Santo trazendo pessoas para adorá-lo. E usando toda a natureza, Marco Aurélio, para mostrar que tinha a partir daquele dia um menino diferente na terra. Um menino que ia crescer. Um menino, gente, que nasceu para morrer por você. E Satanás e a religião se juntam para alterar, para que você fique perdido e distraído nessas interpretações infiéis do Evangelho de Cristo Jesus. Vamos então na segunda parte do sermão. Vocês aguentam um pouquinho só? É preciso saber, salvação é coisa séria. Depois vai ter comida. Fica tranquilo que aqui tem comida também. Então é Natal, né? Fica tranquilo. Nossa parte nós vamos fazer, tá? Vamos lá. A estrela e a mensagem reveladora. Afinal de contas, ninguém é de ferro também, né? Vamos também entrar nessa, né? Vamos lá. Só não tem peru. Né? Então vamos lá.
A gente sabe que quando a gente anda, faça essa experiência. À noite, num dia que não tiver muito frio, com muita nuvem, é melhor no verão isso. Você vê uma estrela, vá andando. Qual a impressão que você tem da estrela? Que ela está a seguir. Aí você para. E aí? Ela parou. Essa é uma experiência natural, gente. Faça essa experiência para você ver. Qualquer astro que você vê, você anda, ele anda, entre aspas. Você para, ele para, entre aspas. Essa experiência qualquer ser humano pode fazer. A estrela não anda, a Terra gira em torno do Sol, ele está lá e assim vai. Mas Mateus fala de um negócio diferente. Fala bem diferente dessa experiência natural. Fala que a estrela seguia. O texto diz isso. E não está dizendo que era uma interpretação de Mateus ou dos magos. A revelação do Evangelho está dizendo que aquilo que não se movia, o texto dá essa mensagem. Claro que qualquer cientista, até gente séria, vai dizer que não, você para, ela para, você anda. Sim, eu não nego isso. Mas o texto não pode ser adulterado. Chega a dizer no versículo 9 de Mateus 2 que quando eles chegaram na frente da casa onde o menino estava, o que é que se diz sobre a estrela? Diz que ela se deteve. Antes diz que ela seguia, acompanhava eles, e eles entendiam que ela estava indicando. E quando eles chegaram no lugar onde ele estava, ela parou, ela se deteve. Deus tem ou não tem poder de fazer isso, gente? Quem criou as estrelas? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter com relação à estrela. O texto diz, viram a estrela de Jesus. Está escrito lá, sua estrela, no Oriente. Tá? Quando eles viram, atenção, algo sobrenatural, poderoso aconteceu dentro deles. Eles interpretaram, eram homens experientes com os céus. Provavelmente eram observadores mesmo, astrais. Conheciam de astros. Eram homens riquíssimos. Porque os presentes que eles trazem há 2000 anos eram presentes que só rico tinha para si. E se tinha para dar para os outros, muito rico eram. Provavelmente eram de fato grandes empresários, comerciantes e ao mesmo tempo estudiosos da natureza. Observadores da Via Láctea. E ao verem aquela estrela, para quem está acostumado a ver estrela, viram que ali era uma estrela que comunicava, que impactava eles. Para os códigos de compreensão que eles tinham da natureza, só eles poderiam compreender aquele tipo de mensagem. Uma pessoa comum não compreenderia. E Deus, que é muito sábio, não usaria esse tipo de experiência de comunicação com quem não captaria esses códigos de interpretação da realidade espiritual. Que Deus é sábio ao agir. E diz que quando eles viram, quando nós vimos a sua estrela, viemos para Jerusalém. Não nos detivemos e viemos adorar porque nós entendemos. Vejam vocês o que eles dizem em Mateus 2. Que nasceu um menino que será rei dos judeus e nós viemos adorá-lo. Sem nenhum pergaminho. Nunca leram Gênesis nem Deuteronômio. Nunca leram a Torá. Nunca leram Malaquias e Isaías, que é o profeta mais messiânico, Isaías. Não. Eles dizem que o que eles vieram fazer em Jerusalém, depois que viram a estrela e entenderam que um bebê tinha nascido. Isso chama revelação. Por isso que Jesus falou mais à frente, dizendo: ninguém vem até mim se o Pai não revelar. E ninguém vai até meu Pai se eu não revelar. Ninguém vai para o inferno sem ter sido revelado. Se vai para o inferno é porque foi revelado e não quis aceitar essa revelação de Deus. Ninguém vai ao Pai se o Filho não revelar. Ninguém conhece o Filho se o Pai não revelar. Ou você crê nisso, ou Jesus é mentiroso. E a Bíblia diz que ele nunca mentiu. Ele garante isso.
será que os céus manifestam mesmo a glória de Deus? Põe na tela Salmo 19:1. Será que Deus se comunica com a natureza, mandando mensagem aos homens? Ou não? Leiam vocês, irmãos, por gentileza. Para um pouquinho só. O verbo é forte, é manifestar. Manifestar é revelar. Diz que os céus revelam a glória, as coisas gloriosas de Deus. Continue, por favor. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O firmamento anuncia o que ele faz, os seus planos. Romanos 1:19 e 20. Vamos ler, ó. Porquanto o que de Deus se pode o quê? Conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Através de que ele manifestou? Olha aí, ó. Porque as suas coisas invisíveis, ó, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, agora, se entendem e claramente se veem pelas coisas criadas, para que eles sejam indesculpáveis. Deus se comunica por meio da sua própria natureza, para que nós homens sejamos indesculpáveis. Não, mas eu não sabia. Não, mas eu estudei no Islã, no judaísmo, no cristianismo. Você sabe. Essas 3 grandes religiões monoteístas, todas elas falam de Deus, que Ele é Criador e que Ele é Senhor. Tanto no Antigo Testamento mostra que Ele revela a sua verdade. Não adianta você querer enganar você mesmo. Todos sabem que Deus existe pelas coisas criadas. Ele se comunica. Então, a experiência interior desses 3 homens, Sara, era tão forte ao ver aquela estrela, aquela comunicação. Viram nela uma mensagem celestial. Então, eles não tiveram dúvidas dentro de si e começaram a vir na direção de Jerusalém, conforme aquela comunicação estelar lhes enchia o coração. Quanto mais se aproximavam de Jerusalém, Samela, mais eles se enchiam de alegria. A natureza, Deus se comunicando com eles pela natureza. Eles não têm pergaminhos, eles não têm Bíblia, eles não têm um doutor para ensiná-los, mas Deus os criou, Deus o ama, Deus se comunica com eles, Deus está levando eles para adorar, serão os primeiros adoradores de Jesus no planeta Terra. Não foram os judeus rabinos, ou se fosse hoje católico ou protestantes, cristãos, teólogos, doutores em teologia. Não foram. A primeira adoração que Jesus recebe não é dos tais sabidões do rabinato. Vocês sabiam que Belém ficava a 6 quilômetros de Jerusalém? Esses homens estão vindo a milhares de quilômetros. Os que sabiam que Jesus nasceria em Belém e que tinham pergaminho, tanto que quando Herodes pergunta para eles, eles vão, pesquisam e trazem a resposta. Sim, é em Belém, 6 quilômetros de Jerusalém. Pergunta se os teólogos, se os rabinos, que eles tinham o dever de explicar que o Messias nasceria. Eles foram a 6 quilômetros. Mas quem é que está vindo a milhares de quilômetros adorar Jesus? Isso é evangelho, meu amigo. Não adianta torcer a Bíblia. Foram os magos, aqueles que a gente despreza, que a gente diz que já está no inferno, mas que Deus não despreza, que Deus se comunica, que Deus os atrai, que Deus os traz para perto de seu filho. Irmãos, me desculpe, mas é isso que eu vejo aqui no texto, eu falo isso com humildade. Era mais do que olhar e parar. Era mais do que parar e a estrela parar. Era mais do que andar e a estrela andar. O texto deixa a percepção clara de que eles estão possuídos de uma convicção inabalável sobre o nascimento de uma realeza. Ele chama de rei. Os rabinos sabiam que ele seria rei, mas eles tinham os pergaminhos.
Mas os magos não tinham os pergaminhos, mas sabiam que aquele menino era rei. E os que tinham os pergaminhos, que sabiam, não foram adorar o rei. É como hoje, é tudo superficial. É uma plástica ao Natal. Dos que vão comer o peru e o chocolate, quantos vão adorar Jesus na semana que vem? Quantos terão compromisso com Jesus no mês seguinte, em 2024? Do mesmo jeito aqui, ó, a história não muda, para pior, para melhor, não muda. E se nós vimos a sua estrela, a estrela do Rei dos Judeus, nós viemos adorá-lo. Então, sobre a estrela, irmão, é Deus comunicando, Deus usando a natureza como se fosse uma substituição dos pergaminhos, o que era chamado de escritura, o Antigo Testamento como nós conhecemos hoje. E Deus se comunica com eles, e eles vêm adorar a Jesus. Eles andaram conforme um testemunho íntimo, introjetado. Tem muita gente que não sabe nem ler, gente, ó. Atenção para isso aqui, ó. Tem muita gente que não sabe nem ler. Mas olha, dentro do coração, um fenômeno de revelação de Deus que faz essas pessoas serem muito mais crentes, muitas vezes, do que muitos doutores em Divine, doutores em divindades. Muitos destes precederão estes sabidões. Deus se revela de muitas formas. Põe Hebreus 1 aí, ó. Mas qual é a forma última da revelação? Nós sabemos que todas as estrelas são de Jesus, pois nele tudo subsiste. Mas Mateus nos deixa perceber que aquela estrela com a mensagem sobre Jesus, de fato era uma estrela dada por Deus aos magos. Era uma estrela que sinalizava o nascimento de Jesus. Mas essa estrela foi dada para quem? Para eles. Era uma mensagem para eles, que os levava até lá. Deus sempre usou muitas formas para se comunicar, fora dos pergaminhos. Só para você ter uma ideia, o livro de Malaquias diz que em toda a terra se queimam incensos a Deus. Está lá. É que o pessoal não gosta de, torce esses textos, não quer saber desses textos. Deus conhece os corações, e em todo lugar Ele revela o seu Filho. Se a igreja não ir, o Espírito Santo vai, e Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas a Bíblia diz que tem que ir, mas o Espírito também vai. Sozinha a igreja não consegue. Olha aí, Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a revelação última e definitiva. Não há mais revelação. Eu lamento se você ainda está esperando o Messias chegar na terra. Não fique triste comigo, não estou ofendendo tua fé. Quem for assistir no YouTube, vocês judeus, não estou ofendendo vocês, eu respeito. Mas segundo o Evangelho, há 2000 anos o Messias chegou. E vocês, rabinos, são os que mais falam mal de Jesus. Deveriam ser os que mais deveriam explicar Jesus à humanidade. Porque vocês têm os pergaminhos e os livros. Desde antigamente Deus fala com vocês, judeus, pelos profetas. Mas nos últimos dias falou por meio de quem, pastor Sérgio? De Jesus. De Jesus. Você é indesculpável. Você é indesculpável. Você sabe a verdade. O que você vai fazer com ela é com você. Você que sabe se você vai ficar com Jesus ou com o peru, com a luzinha reluzente, ou vai adorar o Filho de Deus todos os dias da sua vida, do nascer ao pôr do sol, como diz o hino. Como é que é? Como é que é, Samuel? Canta lá, canta um pouquinho aí, vamos lá. Te louvarei
Vamos adorar Jesus. Isso é Natal, adoração de verdade. Comida é outra coisa. Adorar conforme a Bíblia, adorar conforme o Evangelho. Eu concluo dizendo que a mensagem mesmo central de Mateus 2, obviamente, é a chegada de Deus na terra. Isso é o Natal. Se perguntarem para você o que é o Natal, e se você quiser responder conforme a Escritura, responda: o Natal é a chegada de Deus na terra como homem, em carne, 100% humano. E depois esse Jesus morre na cruz, aos 33 anos. A Bíblia exalta a morte e a ressurreição de Jesus, irmãos? Ou não? Claro, é o clímax, a cruz de Jesus. Se a cruz é o clímax, é o ponto alto, é porque teve um começo, um meio e a conclusão. E o nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus, o Natal de Jesus, faz parte do processo de salvação, do plano de salvação de Deus para nos salvar. Por exemplo, irmãos, quer ver, só sobre o Natal, aqui, na parte final do sermão, O Espírito Santo põe a semente divina dentro do útero de Maria. O que é que vocês acham disso? Quando foi que isso aconteceu? Outra vez se repetiu? De uma mulher ficar grávida sem nenhum sêmen humano? Vocês conhecem alguma história parecida disso aí? Quem fez isso foi Deus. Não despreze. Não trate o Natal de Jesus como se fosse um produto religioso. Um anjo de Deus revela em sonho ao noivo de Maria, José, que a gravidez dela era um ato soberano e sobrenatural de Deus. Um anjo no meio comunicando com o marido de Maria. Presta atenção na seriedade do nascimento de Jesus. O mesmo anjo dá a José o nome do menino. O nome do menino veio do céu. Não se usa o nome de Jesus de qualquer jeito. Não se pode transformar o nome de Jesus num produto comercial, numa prancheta de marketing de empresários. O nome de Jesus veio trazido do céu por um anjo. Semeou o menino, o Espírito Santo, e o anjo trouxe o nome, trouxe explicação para José. E Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, afirma que tudo isso aconteceu para se cumprir a profecia de Isaías, que afirmava que a virgem daria a luz ao menino e o chamariam de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Lá em Mateus diz, em Lucas diz que quando há um anúncio, diz assim: olha, isso é uma prova de que Deus está com boa vontade para com vocês. A terra precisava saber que Deus tem boa vontade para com a humanidade, para com a sua vida. Tudo isso está em Mateus 1. Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, mostra um anjo de Deus se comunicando com Maria. Em Mateus é um anjo que se comunica com José. Em Lucas, um anjo se comunica com Maria, explicando a ela os planos salvadores do Deus eterno por meio dela. Não tem uma ação humana aqui, Tudo é coisa sobrenatural. Mas a religião, para tentar exaltar a cruz e a ressurreição, diminui a encarnação. E a Bíblia não faz isso. Quem faz isso é os religiosos. Pergunto para vocês: tem data da morte de Jesus? Tem ou não tem na Bíblia? Tem data do nascimento dele? Tem data da morte dele? Tem. 14 de Abib, no dia da Páscoa. Por que então que a gente não adora no dia 14? Se data é importante. A gente não gosta do Natal no dia 25 porque não tem data. Então da morte de Jesus tem data. Por que a igreja então não faz isso? A igreja católica faz isso e a gente critica. Muitas outras denominações fazem, a gente critica. Eu não estou querendo criar confusão. Estou dizendo que data na Bíblia não é importante em termos de adoração e de reconhecimento. Não é o assunto principal. Se você desvaloriza uma data do nascimento de Jesus, não pode valorizar a data da cruz, porque tem a data, mas a Bíblia não manda adorar a data. Faz apenas a conexão histórica entre a Páscoa. E o que é que substituiu a Páscoa para os cristãos segundo o Evangelho? A ceia. E o que é que Jesus diz? Fazeis isso sempre em memória de mim. E ele manda fazer na data 14 de Abib? Não. Data não é importante, gente.
nem do nascimento e nem da morte. Mas o que vale é a mensagem, é o fato, a revelação que Deus está dando à humanidade. Só para vocês terem uma ideia, olha, eu concluo dizendo que o livro de Lucas é maravilhoso. No capítulo 2, um anjo se apresenta aos pastores no campo. E o que é que esse anjo fala para os pastores? Ele diz assim: olha, em Belém, olha a informação detalhada, nasceu o menino, o Messias, o Salvador da humanidade. Os pastores torcem? Não, eles vão lá, acreditam na revelação. São homens simples, não sabem ler, nunca pegaram um pergaminho, apenas ouviam a leitura. Quando iam na sinagoga, vão lá e encontraram um menino e adoraram a Deus, o menino, e voltaram felizes, glorificando a Deus, diz o livro de Lucas. E quando o menino nasceu em Lucas, o que aconteceu no céu? O que foi que os pastores ouviram no céu? Anjos estavam fazendo o quê? Então quer dizer que anjo estava cantando no nascimento de Jesus. Então quer dizer que teve culto a Deus pelo nascimento de Jesus. Está lá no Evangelho. Não tente diminuir o Evangelho, nem aumentar e nem diminuir. Os céus celebram a chegada do Filho de Deus na terra. E sabe o que é que há? Há culto, Natália, há alegria, há júbilo, anjos celebrando, porque o menino já nasceu, um filho se vos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esquece a data, esquece a luzinha, esquece a arvorezinha, come teu chocolate sem religiosidade. Pare com isso, pare de bobagem, desculpa falar assim. Esqueça esse negócio. Se quer usar uma árvore, usa como enfeite então. Agora dia 25, por causa de Jesus, para isso, veio do paganismo, hein? Eu não vou mais estar pregando sobre isso aqui, porque eu tenho outras coisas muito mais sérias para pregar. Está na hora da gente crescer já, amém, irmãos? Esquece isso. Quer ornamentar a tua casa? Vai ali na loja ali, não sei onde a Vládia vai, que esqueci o nome. Lá que tem um monte de coisa lá, fica tudo bonitinho a sua casa. Agora não fica metendo Jesus nisso aí não. Eu respeito pelo Senhor Jesus. Eu queria que vocês celebrassem o nascimento de Jesus hoje aqui, não porque é 25 ou 23, mas porque Ele nasceu entre os homens. Você pode levantar a sua mão, você pode ficar em pé agora celebrando o nascimento de Jesus que veio entre os homens. Glória a Deus. Vamos então começar a nossa gratidão. Peço para o grupo de louvor vir aqui à frente, agradecendo por Jesus ter vindo do céu à terra. Levanta a tua mão e começa a glorificar o Filho de Deus, porque Ele veio lá do céu. O Espírito Santo trouxe Ele, e Ele foi colocado no útero de Maria. Ele foi introjetado nela, e lá Ele ficou 9 meses. 9 meses. E nasceu Jesus. Como diz Paulo, na plenitude dos tempos veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos salvar. E os anjos cantavam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, porque Deus está tendo boa vontade para com os homens. Deus não está mais com má vontade. Deus está com boa vontade com a humanidade. Jesus nasceu em Belém. Ele vai crescer e vai viver 33 anos e vai morrer na cruz e entregar sua vida por nós. Vai ser sepultado e vai ressuscitar o terceiro dia. E assim foi. Veio, nasceu, viveu, sofreu, apanhou, foi castigado, moído, inerte, morto na cruz. Toda gota, não ficou nenhuma, de sangue foi derramada. Pegaram, embrulharam, perfumaram, embrulharam no lençol de linho, compraram a sepultura, guardaram na tumba. 2 dias, 23 horas, 59 minutos. E no último minuto, os últimos 60 segundos, quando zerou o cronômetro da promessa de que Ele ressuscitaria, os pés, os braços
começa a se mexer no linho da tumba escura. Ele se assenta, se levanta, tira o linho. Diz João que ele dobrou os lençóis, arrumou os lençóis. Anjos do céu mais uma vez vieram, moveram a pedra, e Jesus sai todo marcado, mãos, pés, cabeça, lado, luminoso, glorioso, ressurreto para toda a eternidade. Mas tudo começou com a encarnação humilde de Deus no próprio útero que Ele mesmo criou. E Ele voltará para buscar a sua igreja. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus meu Pai, e creiam também em mim, o Filho. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria falado assim. Mas vou para meu Pai e voltarei para buscar vocês, para que onde eu esteja, estejai vós também. Muito obrigado. Esse culto é de gratidão a Ti, Pai, por teres dado a nós o Seu Filho e também nos dado o Seu Espírito, colocado o Seu Evangelho dentro de nós, e está nos ensinando a cada dia a gente a não torcer as Escrituras, a não adulterarmos ela, não alterarmos nem diminuí-la, e tirarmos dela a glória de Deus, que é o Teu Filho Jesus na terra. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Queria que vocês adorassem mesmo Jesus, o Jesus original, o Jesus Filho de Deus, não o Jesus empacotado da religião, o Jesus falsificado, mas o Jesus Filho de Deus. Vamos cantar para Ele. Glória a Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Não se distraia, adore a Deus, cante para Ele. Desde quando me levanto até eu me deitar. Vamos fazer um coral para Deus aqui. Canta a igreja, canta para Jesus. Culto de gratidão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo
para Jesus, igreja. Tua bondade me seguirá, Senhor. A igreja adora Jesus Cristo, Tua bondade me seguirá, Filho de Deus. seguirá, Senhor. No culto de gratidão para Jesus, Bondade me seguirá, para o Pai, para o Espírito Santo. Vai, igreja. Um coral só. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Graças a Deus. Mantenha seus olhos fechados. Nós estamos encerrando o culto. Você vai lembrar agora, com a ajuda do Espírito Santo, de um grande benefício, pelo menos um entre tantos. Eu sei que teve aquele mês que você pensou que não ia ter saída. E eu sei que tem gente aqui que pensou em fazer bobagem com a vida em alguma altura deste ano. Mas você está aqui porque Deus não permitiu. E outras situações muito intrincadas. Lá em casa a gente passou momentos bem difíceis esse ano. A nossa família lá no Brasil está sofrendo muito esse ano. O ano de 2023 é um ano de grande sofrimento para a nossa família. Como é que foi para você? Foi um grande sofrimento para nós, mas nós estamos aqui. Nós estamos adorando o nosso Deus. Estamos passando por todas as barreiras como Jesus prometeu. Então, lembra de algum momento agora? E vamos pôr esse negócio no altar de Deus em gratidão. Você superou porque Jesus estava contigo e sempre estará. Que toda a igreja agora seja grata. É o mínimo que podemos dar a Deus por tantos benefícios que Ele nos tem dado. Vamos lá. É hora de você agradecer naquilo que tu considera crucial que Deus fez. O favor de Deus. A graça foi dobrada. Quem sabe foi até anjo que veio te socorrer. Eu vou tirar o microfone da minha boca e vou agradecer a Deus. E você agradece aí pelo grande livramento ou pela grande bênção que Deus trouxe para você. Pega o refrão, és fiel agora. Vamos lá agora.
Adore a Deus. És fiel em todo tempo. Isso é verdade para você? Ou é só da boca para fora? Isso é verdade, igreja, para você? É mesmo com todo o fôlego? O quê? De novo, bem forte agora para a glória de Jesus. Agora vamos projetar a bênção, pedir a bênção dele para a nova etapa que virá. Independente de 25, 31, o tempo não para. As estações e os períodos não param. Você tem alguma coisa no teu coração que você está precisando e que você pode colocar agora, pedindo para que nessa nova etapa Deus possa entregar na tua mão essa bênção que é necessário para você, para sua família, para sua vida. Pode ser na área profissional, financeira, espiritual, missionária. Vamos colocar agora essas demandas confiando em Deus, porque Ele é fiel em todo o tempo. Eu vou tirar de novo o microfone da minha boca e vou colocar a minha necessidade da minha família agora para Deus. Faça isso agora. Esse é um momento importante. O culto foi preparado para isso. E o Espírito Santo está aqui. E Jesus está à direita do Pai vendo tudo. Ele que sonda mentes e corações. Vamos lá, vamos conversar com Ele sobre a nova etapa. Agora vamos orar pela Igreja Adventista da Promessa, especificamente aqui em Setúbal. Que seja um ano de grande manifestação da graça de Deus e do poder do Espírito Santo, com muita sabedoria espiritual, para a gente errar menos. Meu desejo para essa igreja é que ela erre menos esse ano e acerte mais no poder e na sabedoria do Espírito Santo. Gostaria de ver uma igreja muito humilde como Jesus e muito trabalhadora como Jesus. Que haja muitos batismos, conversões, transformações. Que as famílias tenham menos dores, possam estar mais fortalecidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, somos parte do teu povo. Existe uma igreja ali no Porto, mas agora queremos orar especificamente. Dia 30 estaremos lá e estaremos fazendo esse tipo de trabalho glorioso. Mas agora aqui em Setúbal, essa igreja, nós que temos tido a misericórdia do Senhor e a graça do Senhor de fazermos parte dessa igreja humilde. É uma igreja humilde, essa igreja não tem dinheiro, não tem poder nenhum humano. Não tem marketing humano aqui. É uma igreja que luta pelo Evangelho, para não trair Jesus e nem a sua palavra. E acredita que o Evangelho é poderoso, que Deus existe e Ele faz coisas gloriosas na vida de quem nele crê. Então te pedimos para essa igreja uma nova etapa de fato plena da tua bondade, da tua graça, da tua misericórdia. Que o Espírito desça com força na igreja, ensinando ela a obedecer conforme Jesus. Ser edificada, edificar um ao outro, ter bastante comunhão,
E a missão, meu Deus, todo dia, toda hora, a missão de Deus, pregando o evangelho da salvação, a paz na terra entre os homens de boa vontade, pregar Jesus, o Filho de Deus. E quando a gente orar, por favor, responda. Quando a gente te buscar, te apresenta como achado. Quando a gente bater, abre. Faça isso, meu Deus. Não que mereçamos, faça isso por Jesus. Agora nós oramos pelas enfermidades, meu Deus. Como o Senhor sabe, a minha irmã Diaconisa Iracema, se o Senhor não pôr a sua mão, ela vai descansar, ela vai para o mundo do silêncio aguardar a ressurreição do justo. Se o Senhor quiser ainda usá-la nesse mundo, não para sofrer, meu Deus, não para gemer com sequelas intermináveis de dor, mas para de fato testemunhar do teu poder, então o Senhor tire de lá. O Senhor é o sábio, a vida pertence a Ti. O nosso desejo é que o Senhor cure, mas não me submeto à Tua soberana vontade. E ao orar pela minha irmã, eu oro por todos os enfermos, como também a minha esposa, que desde quarta-feira está com dores e com agora essa infecção da garganta terrível, tossindo a noite inteira, sem parar. Põe a Tua mão sobre ela. É orar por elas, eu oro por todos os irmãos que estão sofrendo. Irmãos que têm fibromialgia, irmãos que descobriram o cancro e que estão em tratamento, e outro tipo de patologia da alma, tristeza, e até alguns que perdem a vontade de viver. Oro pelos atritos nos lares, meu Deus. Está aí, meu Deus, está aí, Jesus. Está aí, Jesus, algo que nós lhe pedimos como igreja. Quanto atrito em algumas famílias. Entra, Espírito Santo, antes que o ano termine, faça uma obra maravilhosa, faça os corações se quebrantarem, faça os casais se respeitarem, meu Deus. Em nome de Jesus, edifica, Senhor, as casas, moradas, as famílias, para que a igreja seja forte em Teu nome. Te agradecemos, meu Deus, pela cirurgia da irmã Denise, que ela fez ontem e está se recuperando, que ela tenha uma excelente recuperação e possa, Senhor, sair dessa cirurgia com uma grande reflexão sobre a vida, sobre os propósitos que o Senhor tem para a vida dela, assim como seu esposo e seus filhos, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos daqui a pouco, meu Deus, comer juntos. Eu quero te pedir que seja um momento muito importante de profunda comunhão. A junta diaconal, a igreja preparou um almoço para todos, Senhor. Que todos participem com alegria. Conversem uns com os outros, se aproximem cada vez mais, se alimentem no partir do pão, nas orações. É assim que a igreja vive, comunicando o Evangelho de Cristo Jesus. Obrigado pelos irmãos que ofertaram, que trouxeram a sua oferta, e os que ainda vão fazer as transferências, como me disseram. Não deixa faltar nada para eles, que seja um ano também de grande prosperidade financeira, para que a igreja possa avançar ainda mais, Senhor, na pregação do Evangelho de Cristo. E assim te agradecemos por tudo isto e dizemos que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com essa igreja e com ela permaneça agora para sempre. Amém.